O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passamos agora para o match no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Ministro da Ucrânia e outros 17 morrem em queda de helicóptero. No último dia 18 de janeiro, né, tivemos uma queda de helicóptero no bairro de Brovary, que fica em Kiev, né, ou Kyiv, um subúrbio, na verdade, da capital, um helicóptero Super Puma. Ele estava com 10 pessoas a bordo, tá, e no total tivemos 14 mortes. Por quê? Porque 4 pessoas que estavam no chão, né, em solo, faleceram, incluindo uma criança, porque o helicóptero caiu perto de uma escola. Dentre os mortos estava o então ministro do interior da Ucrânia, o Denis Monastyrsky, o vice-ministro do interior, o Yevhen Ienin, e o secretário do ministério, o Yuri Lublovky. E aí vocês podem se perguntar, né, com muita justiça, muito apropriado, o helicóptero caiu? Ele foi abatido? Ele foi sabotado? Né, porque assim, um helicóptero carregando um ministro perto da capital da Ucrânia num cenário de guerra, né? Não sabemos, não foi publicada ainda, não foi divulgada ainda o motivo da queda, tá? Segundo as autoridades ucranianas, ele está sendo tratado como um acidente, tá? Porém, o próprio presidente Zelensky afirmou que determinou uma investigação sobre outras possíveis origens da queda, incluindo aí sabotagem, tá? Não há indício externo de um abate, por exemplo. Foi um míssil que derrubou o helicóptero. E não há indício nesse sentido. Porém, haverá a investigação sobre uma eventual sabotagem ou também eventuais condições de voo do helicóptero, né? Porque, novamente, a Ucrânia está em guerra. Não é fácil, não é simples você manter uma frota de veículos em condições perfeitas numa guerra. Se aqui em São Paulo, né, vira e mexe, cai helicóptero por manutenção inadequada, né, que aí normalmente é por razões gananciosas, né, de reduzir custos e tal. Mas se no Brasil, se em São Paulo, vira e mexe, cai helicóptero por, como eu disse, manutenção inadequada, imagina num cenário de guerra. Então, às vezes, uma peça que estava muito desgastada e não trocaram, porque as peças sobressalentes estavam sendo direcionadas aos helicópteros usados no fronte, não dá para saber, tá? O fato é que as autoridades ucranianas anunciaram que estão tratando inicialmente como acidente, porém que vão investigar outras possibilidades. Nenhuma hipótese está descartada. Né? Mais ou menos isso. Porém que não haveriam indícios, né, de outros motivos, de outras questões. Infelizmente, como a gente mencionou, uma criança faleceu em solo, né, quando o helicóptero caiu. E novamente, o ministro do interior e o seu vice faleceram. E aí, qual é a importância dele, ainda mais num cenário de guerra? Como a gente já mencionou algumas vezes, né, muitas vezes em países que não são federações, né, o Brasil é uma federação, então você tem várias polícias. Né? Nós temos as polícias federais, comandadas pelo Ministério da Justiça, nós temos as polícias estaduais, sob o comando dos respectivos ministérios e tudo mais. No caso de países que não são federações, como é o caso da Ucrânia, o ministro do interior controla a polícia. E no caso da Ucrânia, não só a polícia, mas também os serviços de emergência, como bombeiros. E vocês podem imaginar que são serviços muito importantes num cenário de guerra. Então,
mesmo que você pensar, não era o Zelensky, então assim, se foi, sei lá, uma sabotagem intencional, né, se foi uma tentativa de assassinato, mas não era o Zelensky, não era um cara figurão, não era o comandante do exército, mas ainda assim é uma pessoa importante num cenário de conflito, porque ele era o ministro que controlava, que gerencia a polícia e os serviços de emergência como bombeiros, tá? Então, a Ucrânia decretou luta oficial, tá? O ministro tinha 42 anos de idade e o Zelensky disse que já nomeou um interino, né, para o cargo, porém que vai esperar o período, né, a semana de luta oficial para nomear oficialmente um sucessor, né, em respeito ao falecido aí pelo, como eu disse, o período de luta oficial, tá? Nós mencionamos os bombeiros, meu caro Matias. Aproveitar aqui e agradecer ao nosso querido Raul, que está aqui com a gente no estúdio, ele que veio direto de Rosário, na Argentina, e trouxe 2 potes de doce de leite, um para mim, outro para você. Então temos aí meio quilo de doce de leite para cada um. Para ajudar na sua dieta, você que está tentando virar uma pessoa fitness, né? É porque doce de leite ajuda bastante. Então justamente. Mas então, o Raul que está aqui com a gente, o Raul ele está um pouco tímido agora, que eu estou denunciando a presença dele, mas agradecer aqui a presença dele, o carinho, e ele que também está ansioso porque ele está perdendo o Big Brother. Brincadeiras à parte, voltamos. E o Raul, que estuda em Rosário, mas é natural de Biritiba Mirim, ali no Alto Tietê, né? Próximo de Mogi das Cruzes. Você não sabia que essa cidade existia até meia hora atrás, porque eu vi quando ele chegou. Sim. Tá? E até fiquei espantado que faz parte da região metropolitana. Eu não conhecia. Pera, é uma cidade da Grande São Paulo? Pois é. Você não tá inventando isso aí, não? O Raul fez um sinal negativo aqui, tá, gente? Ele tá tímido. Eu acho que tem o mesmo estado de Guararema, assim, sabe? Que volta e meia tá ou não tá, enfim. Mano, você vem com eleição de apóstolo, agora você tá aumentando a zona metropolitana, né? Você é uma máquina de conhecimento. E voltando para a guerra na Ucrânia, né, deixando de lado novamente o bom humor, mas no último dia 14 de janeiro, no final de semana passado, nós tivemos como parte, né, de mais uma leva de ataques de armas estratégicas da Rússia contra a infraestrutura ucraniana, nós tivemos um míssil russo do modelo KH-22 atingindo um prédio residencial na cidade de Dnipro, tá? E o prédio foi basicamente destruído e, segundo as autoridades ucranianas, os números oficiais são de 46 pessoas mortas e 80 pessoas feridas. Dessas 80 pessoas feridas, 12 estariam em estado grave. Das 46 pessoas mortas, 6 eram crianças e cerca de 400 pessoas ficaram sem teto devido à destruição do prédio e da área ao redor dele. Tá? Inclusive, uma das vítimas fatais era o Mikhailo Korenovsky, que era o treinador da equipe nacional ucraniana de boxe masculino. Tá? O governo russo, por sua vez, confirmou a responsabilidade pelo ataque e dizendo que não é parte da política russa atacar prédios residenciais e que o prédio muito provavelmente desabou por conta do uso de defesas antiaéreas ucranianas, ou seja, dizendo que, na verdade, o que teria atingido o prédio seriam mísseis da defesa antiaérea ucraniana e não o próprio míssil russo. Tá? O curioso, talvez a declaração mais interessante de todas, tenha sido a do prefeito de Dnipro, tá? O Boris Filatov, que afirmou que muito provavelmente o míssil tinha como alvo uma estação termoelétrica na cidade, tá? Porém atingiu o prédio residencial. O presidente Zelensky, por sua vez, disse que isso era parte da campanha de terrorismo da Rússia contra a população civil ucraniana e
ele aproveitou a situação para fazer mais uma declaração em russo. Né? Antes da guerra, eu e o Matias, a gente repercutiu aqui o vídeo que ele fez em russo, né? Pedindo para os cidadãos russos não apoiarem a guerra, não apoiarem a invasão. Lembrando que o Zelensky, ele nasceu numa região russófona da Ucrânia. Isso a gente vinha destacando desde a eleição ainda, né? Exatamente. Talvez, melhor dizendo, uma região que era russófona, né, na Ucrânia, porque acredito que... Né, enfim. E ele disse que a população russa, ao manter um silêncio covarde, faz deles cúmplices desses crimes de terrorismo. Tá? Aí, meu caro Matias, a gente... Né, então tivemos o episódio da queda do helicóptero, tivemos o ataque a esse prédio em Dnipro, que teve uma repercussão muito grande. E aí nós vamos para o que talvez seja a principal pauta em relação ao conflito na Ucrânia nessa semana, que foi a troca no Ministério da Defesa alemão e o suprimento de uma nova leva de material bélico para a Ucrânia pelos países da OTAN. Tá? Vamos aqui numa ordem cronológica para ficar mais claro para os nossos ouvintes. Começando pelo último final de semana, o dia 14, tá? Quando o Reino Unido anunciou que vai enviar, vai ceder aos ucranianos 14, tá? Dos seus principais carros de combate, o popular tanque, né? O modelo Challenger, tá? Essa notícia foi dada pelo primeiro-ministro, Rishi Sunak, tá? Os modelos Challenger 2, junto com 30 obuses autopropulsados, e isso faz com que o Reino Unido seja, então, o primeiro país ocidental que vai fornecer tanques, né? Lembrando, a terminologia correta é carro de combate, mas eu vou ficar chamando de tanque a partir de agora, tá? Porque é o termo mais popular, fica mais fácil de todo mundo entender. A fornecer tanques ocidentais. Os tanques fornecidos até o momento, normalmente eram tanques de origem soviética, que estavam em serviço em países, especialmente do leste europeu, ou em reservas, em estoque, né, especialmente o modelo T-72. Então os tanques tchecos, os tanques eslovacos foram enviados para a Ucrânia, enquanto os países ocidentais, especialmente a Alemanha, forneciam substitutos. Agora o Reino Unido é o primeiro país que falou: a gente vai mandar dos nossos tanques para eles. Isso significa, primeiro, um possível ganho qualitativo para os ucranianos. Por quê? Porque a Ucrânia opera, né, no seu exército, em sua grande maioria, veículos do período da Guerra Fria, que passaram por modernizações e tal, mas operava em grande maioria veículos mais antigos. Ou seja, vai ser... Senhor das Armas. Ou seja, vai receber agora modelos mais novos, e os tanques da doutrina militar europeia, eles costumam ser qualitativamente melhores do que os seus equivalentes soviéticos. Por quê? Porque durante a Guerra Fria, a União Soviética ela tinha vantagem numérica. Tá? Essa sempre foi vantagem russa, na verdade, mesmo antes da União Soviética, em relação aos outros países europeus. É um país muito maior, com uma população maior, então, qual era a ideia? A União Soviética conseguiria produzir mais tanques que toda a Europa somada. Então, o que os europeus... Qual foi a política adotada pelos países europeus, como a Alemanha? Já que a gente não vai conseguir produzir tantos tanques quanto a União Soviética, vamos produzir tanques, o melhor tanque possível, vamos ganhar na qualidade. Então, o Reino Unido vai enviar esses 14 veículos, que são, né, uma primeira leva. Junto com isso, você tem aqui a questão de treinar tripulações ucranianas, treinar mecânicos, você treinar o pessoal de apoio, toda a logística de operar esses veículos, que são completamente diferentes do que os ucranianos estão operando até agora. Porém, essa decisão britânica acabou sendo a porta de entrada para a Ucrânia fortalecer a exigência que já fazia, que é, a gente precisa receber equipamento pesado, tá? Porque os russos querem fazer uma nova ofensiva, com agora o general Gerasimov controlando as forças,
e nós também precisamos ter armas ofensivas se quisermos retomar território ocupado pela Rússia. Aí o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, no dia 15, disse que a OTAN vai se comprometer ao envio de armamentos pesados para a Ucrânia. Tá? A Ucrânia tem recebido diversos tipos de armamento, a gente repercute isso bastante por aqui, né? Mas armamentos de diversos tipos. No dia 16, segunda-feira, nós tivemos o anúncio da renúncia da então ministra da Defesa alemã, a Christine Lambrecht, depois de diversas contradições dela, né, digamos assim, e especialmente o fato de que ela publicou, né, um vídeo no período do Ano Novo, né, falando da guerra da Ucrânia, lamentando pelos mortos na Ucrânia, enquanto tava uma festança ao fundo. Tinha fogos de artifício, tinha, né, dá pra ver ali por um frame, assim, você vê um copo de alguma coisa passando. Então ela já estava sendo criticada por insensibilidade na guerra, e que o vídeo era constrangedor e tudo mais. E também as declarações contraditórias dela, né, de que ela poderia, né, que a Alemanha estava interessada em enviar armamento pesado, mas que esse não era o momento. Enfim, quando ela visitou o front uma vez usando o sapato alto, sapato de salto alto, que também foi criticada. Enfim, o fato é que ela já vinha sendo muito criticada, teve esse vídeo no Ano Novo, né, que afetou muito a imagem dela, a imagem do governo, e ela renunciou. Quem assumiu foi o Boris Pistorius. Ele era ministro do interior da Baixa Saxônia, e o Olaf Scholz disse que ele é a pessoa certa para liderar a mudança de política em relação à Ucrânia. Ou seja, botaram o Boris Pistorius falando, agora a gente vai começar a mandar armamento para a Ucrânia, a gente vai mudar um pouco a nossa postura. Lembrando, a Alemanha é muito criticada por supostamente não estar auxiliando a Ucrânia de acordo com a sua economia. É importante frisar isso, porque a Alemanha manda sim armamentos, a Alemanha mandou armamentos importantes, como as baterias antiaéreas Gepard, a Alemanha faz a manutenção de quase tudo que vai para o fronte. Tá? O que estão criticando é a Alemanha pode fazer mais, porque comparado com países como Lituânia, Estônia e Polônia e suas economias, proporcionalmente esses países estão fazendo muito mais. É claro que existem inclusive razões históricas para isso, né? Foram países que foram parte do Império Russo, né? A Polônia foi parte do Império Russo, a Polônia também foi parte do Império Alemão, né? Mas enfim, né? Partição da Polônia, a gente já falou disso aqui. O fato é, o Olaf Scholz falou, o Pistorius aqui vai liderar a mudança de política, né? Agora a Alemanha vai entrar com 2 pés na porta. E aí foi anunciada uma reunião de ministros da defesa da OTAN na base aérea de Ramstein, hoje, dia 20, e como preâmbulo dessa reunião, essa reunião seria para organizar justamente o envio de armamento pesado para a Ucrânia. Na véspera dessa reunião, então, diversos países começaram a anunciar pacotões de ajuda. Então, essa semana, a Ucrânia, ela recebeu o compromisso de, somando Estados Unidos e outros países da OTAN, ela vai receber mais de 3 bilhões de dólares em equipamento militar. Gente, só para colocar em perspectiva, a gente está falando de, em uma semana, 3 bilhões de equipamento militar líquido, tá? Não é 3 bilhões no orçamento, aí você tem gasto com o pessoal, não. É 3 bilhões de equipamento, munição e equipamento. O Canadá anunciou o envio de 200 veículos blindados, do modelo Senator, né? Só o Canadá, né? Para batizar um equipamento bélico de senador. E deve ter sido um torcedor da franquia de Ottawa. Pois é, pode ser. Aqui no Brasil é nome de sabonete. A franquia de hóquei no gelo, né? Que outro esporte seria, né? A Suécia vai enviar o sistema de artilharia Archer, tá, para a Ucrânia. Aí depois vem uma outra notícia muito interessante no meio dessa leva, que os Estados Unidos vão enviar
centenas de milhares de projéteis para artilharia de 155 milímetros que estão num depósito em Israel, tá? Desde 1973. Então, assim, primeiro, a gente já mencionou que alguns políticos dos Estados Unidos estão afirmando que a guerra na Ucrânia está ameaçando os arsenais das Forças Armadas dos Estados Unidos. Agora os Estados Unidos foi buscar munição, que é dos Estados Unidos, mas estava em Israel, para mandar para a Ucrânia, tá? Não é munição que estava lá desde 73, né? Tipo, não é o mesmo projétil, porque projétil tem data de validade também, tá, gente? Mas assim, é um depósito militar que funciona lá desde 1973, para munição dos Estados Unidos, que pode ser cedida a Israel em caso de emergência, tá? Então, assim, estão tirando munição de depósitos fora dos Estados Unidos para mandar. Também foi anunciado um novo pacotão de ajuda militar dos Estados Unidos, incluindo 59 veículos Bradley, que é um Infantry Fighting Vehicle, que é um tanque leve, tá? Ele não é um tanque pesado. Vão ser enviadas Humvees, viaturas, projetos de artilharia, mísseis, sistemas antiaéreos, viaturas blindadas, enfim, um pacotão gigante. A Polônia vai enviar também munições antiaéreas, o Reino Unido está mandando mísseis, a Letônia está mandando mísseis, helicópteros, a Estônia está mandando munição, nem deve ter mais munição sobrando na Estônia numa altura dessa do campeonato, a Lituânia vai mandar helicópteros, a Dinamarca está mandando 19 obuses, tá? O popular canhão, e aí nós temos duas notícias para concluir esse processo dessa semana antes da reunião. Primeiro, a Sérvia, meu caro Matias, anunciou que vai mandar equipamento para o sistema de energia da Ucrânia como ajuda humanitária. A Sérvia é o principal aliado da Rússia, tá? Na Europa, fora da esfera dos países soviéticos. A Sérvia não está mandando equipamento militar, não é ajuda direta, mas vai mandar equipamentos para o sistema de energia ucraniano, tá? Não sei se geradores, mão de obra especializada, enfim, não sei que tipo de equipamento pode ser, não somos engenheiros eletricistas aqui, nem eu, nem você, nem o Raul está estudando medicina, então não dá para não sei exatamente o que consistiria isso, mas é uma mudança de política muito interessante, e o possível motivo a gente vai explicar depois. E a Polônia anunciou que pode enviar 14 tanques do modelo Leopard 2, que é de origem alemã, que é considerado o melhor tanque da sua geração no mundo, tá, para a Ucrânia. A questão é que, para a Polônia poder mandar esses veículos, a Alemanha tem que aprovar. E aí nós tivemos essa reunião hoje, em Ramstein, em que o ministro Pistorius, né, não sei se ele é um grande baixista também, né? Mas, enfim, entendedores entenderão. Não chegaram num consenso sobre o envio de armamento pesado. Mas é Pistorius, não Pastorius. O baixista é Pastorius, Jaco Pastorius. Pistorius seria o corredor que foi preso. Assassino. Então minha piada foi por água abaixo. E aí o que acontece? A Polônia precisa da autorização alemã para mandar esses tanques para a Ucrânia. A Polônia já ameaçou dizendo que pode mandar os tanques sem autorização alemã. O problema de fazer isso é que depois a Polônia não conseguiria comprar equipamento alemão de volta, muito provavelmente, mas aí compraria dos Estados Unidos. O que a Alemanha está falando? Que se compromete a enviar tanques para a Ucrânia, tanques pesados de primeira linha, se os Estados Unidos fizerem a mesma coisa. O governo dos Estados Unidos, por sua vez, fala que, olha, a gente não tem como mandar os nossos tanques pesados, né, o M1 Abrams, para a Ucrânia, porque ele tem uma logística muito complicada, porque ele não usa motor a diesel, ele usa motor à base de querosene de aviação. Ele tem como se fosse um motor a jato, tá, na bunda dele. O Leopard usa o motorzão a diesel, que todo mundo conhece, todo caminhoneiro consegue fazer um pouco de manutenção. Então os Estados Unidos falam, a gente não vai mandar porque é uma logística complicada, manda os seus. Quais seriam então as preocupações alemãs? Né? Primeiro, que enviar os tanques para a Ucrânia seja interpretado pela Rússia como um sinal muito agressivo
porque é um veículo que pode fazer a diferença no campo de batalha. E essa leva de equipamentos essa semana, muito provavelmente está ligada a essa possível nova ofensiva russa pós-inverno. Mas também tem uma outra questão que eu acho que tem sido muito pouco comentada, que é o seguinte. A Alemanha, ela teme por perder espaço no mercado armamentista europeu. E isso a gente vai até falar um pouquinho mais do mercado armamentista quando a gente falar no bloco que vem, quando a gente falar de Pacífico. Mas por que eu tô falando isso? O Leopard, tem mais de 2.000 unidades do Leopard 2 no mundo. A maior parte disso na Europa. O Brasil usa o Leopard 1, tá? Antes que algum ouvinte fale, mas o Brasil pode mandar os seus, tal. Não, o Brasil usa o modelo antigo, usa o Leopard 1, que não iria fazer tanta diferença assim no conflito, tá? Vamos supor que a Finlândia mande alguns dos seus veículos para a Ucrânia, tá? A Finlândia que tem esse modelo de tanque. A Finlândia vai ter que procurar um substituto. E hoje a Alemanha não consegue fornecer esse substituto. Porque a Alemanha está planejando um novo veículo de combate, um novo tanque, e as linhas de produção do Leopard 2 já foram fechadas. Inclusive isso foi um problema recente, quando a Espanha quis modernizar os seus veículos, um negócio assim. Onde a Finlândia muito provavelmente procuraria os seus veículos novos? Em outros países, como os Estados Unidos, talvez a Coreia do Sul, embora o projeto do veículo novo da Coreia do Sul é um projeto muito caro e tal. O fato é, a Alemanha tem medo de abrir esse flanco no mercado armamentista europeu. E eles não vão falar isso. Eles não vão falar, a gente não vai mandar esse negócio pra lá porque a gente tá preocupado com grana. Não vão falar isso porque vai pegar mal pra um caramba. E tem o fato também de que, e aí a Alemanha aponta com uma certa razão, que é falar, olha, Estados Unidos, vocês têm sozinhos 2.000 tanques em depósito. Tá? Eu não tô falando os tanques que estão na linha de frente dos Estados Unidos, tá, gente? Tô falando que tem 2.000 tanques pegando poeira em depósitos dos Estados Unidos e que seriam suficientes para mudar o rumo da guerra. E a Alemanha tá falando, vocês têm 2.000, manda vocês aí também. Tal. Então, fica ali um choque de interesses e a reunião não chegou a nada, tá? Mas o fato é, essa semana foi a semana que a Ucrânia talvez tenha recebido mais material militar numa leva só e de mais parceiros desde o início da guerra, tá? Aí, pra gente fechar esse giro pela guerra, meu caro Matias, a gente vai falar de outras notícias do conflito. Começando pelo último sábado, quando o ex-presidente da Rússia, o Dmitry Medvedev, que tá fazendo ali o papel de doidão do governo russo. Assim, eu vou falar uma coisa meio ofensiva até demais, mas ele virou uma espécie de Carluxo em declarações públicas, assim. Pegou pesado, hein? Não, peguei pesado, até porque ele não parece um filtro. Mas ele assumiu meio que esse papel de falar umas bravatas, de falar umas groselhas. O Gabinetsky Deodsky. E aí o que aconteceu? A gente mencionou semana passada, foi o Breaking News da semana passada, né? Que o Kishida Fumio, o primeiro-ministro do Japão, se encontrou com o Joe Biden. E o Dmitry Medvedev disse que, ao fazer isso, né, o governo japonês mostrava que estava paranoico em relação à Rússia, que traía a memória dos centenas de milhares de japoneses que foram queimados nos incêndios nucleares de Hiroshima e Nagasaki, e que era uma submissão ao interesse dos Estados Unidos e que o premier japonês deveria cometer seppuku para salvar a sua honra. Né? Lembrando que seppuku é o suicídio ritual muito associado aos samurais, né? Ao samurai, né? Não tem S no final, em que o samurai usava uma lâmina para abrir o próprio intestino e alguém que ele escolhesse de confiança cortava a cabeça dele. Né? Então era um suicídio para preservar a honra. Primeiro, é um estereótipo extremamente caricato, né, da cultura japonesa. Segundo, é uma declaração, uma bravata tonta. E terceiro, nos últimos anos, por conta do Nerdologia... gente, aproveitando, assistam Nerdologia em homenagem ao Rei Pelé, tá? Entrem lá no YouTube, digitem Nerdologia Rei Pelé, assistam porque ficou muito legal, ficou muito bonito. Modéstia à parte, né? Porque eu sou o roteirista e o locutor. A repercussão tá muito boa também. E nos últimos anos, estudando pro Nerdologia, porque a gente muitas vezes aborda temas japoneses, com samurai, com, né, o chamado Japão feudal,
essa questão da valorização do suicídio pela honra, né, da morte acima da honra, né, da honra acima da morte, melhor dizendo, na cultura japonesa e tal, é bizarro o quanto isso depois fez parte e faz parte do discurso de extrema-direita no Japão. Né? Então, assim, esse verdadeiro culto, né, da morte, do suicídio, da vida como dispensável em comparação com conceitos como honra, ou como a nação japonesa, ou como o imperador, né, que leva a coisas como os kamikazes e todo esse tipo de coisa, não é algo que deve ser elogiado, não é algo que deve ser evocado em lentes positivas, sabe? É algo, na verdade, algo bastante prejudicial. E como eu disse, faz parte do discurso fascista japonês da Segunda Guerra Mundial né, quantos dezenas de milhares de jovens japoneses saudáveis durante a guerra e depois tiraram a própria vida a troco de, né, enfim, de uma criação ideológica. Mas, enfim. Continuando o nosso giro por notícias, meu caro Matias, na última segunda-feira, o governo alemão anunciou que interceptou um navio espião alemão que voava pelo Báltico, tá? um P-3 Orion da Marinha Alemã, e esse tipo de interceptação é comum, sempre rola uma desinteligência, uma troca de provocações. Também na segunda-feira tivemos o primeiro encontro entre o chefe das Forças Armadas ucranianas, o general Valery Zaluzny, e o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, o general Mark Milley. Eles se encontraram na Polônia, foi o primeiro encontro desse nível de autoridades e, claro, deve ter rolado o fornecimento de muita inteligência por parte dos Estados Unidos, a Ucrânia que tem recebido inteligência dos Estados Unidos desde o início. O Ministério da Defesa... E desinteligência também. E desinteligência também. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou na última terça-feira, dia 17, que vai expandir o tamanho permanente do contingente das Forças Armadas russas, tá? De 1 milhão para 1,5 milhão até 2026. O ministro da Defesa, o Sergei Shoigu, disse que é necessário expandir a base de soldados profissionais da Rússia, tá? Aí, meu caro Matias, a gente falou da Sérvia mandando ajuda, entre aspas, humanitária para a Ucrânia. O que aconteceu também no início dessa semana? O presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, condenou a presença do grupo mercenário russo Wagner na Sérvia, dizendo que dizendo não, eu vi vídeos até. O Wagner está rodando uma campanha intensiva de propaganda na Sérvia para recrutar sérvios para ir lutar na Ucrânia. E a Sérvia... Você, sérvio, o que fez de 1991 a 99? Mais ou menos assim? Mais ou menos isso. Né, na Sérvia você tem o serviço militar obrigatório, então e nós tivemos os conflitos, como você mencionou, da ex-Yugoslávia. Então você tem muitos sérvios com experiência militar. De sobra. Para não dizer experiência também em outras coisas, né? Mas aí nos Balcãs todos, sem demonização dos sérvios. É que no caso específico estamos falando da Sérvia. Não, e eu vi até vídeo, tipo... Cara, parecia assim, uma mistura de Call of Duty com defesa da ortodoxia, assim, era um vídeo... porque tem essa questão também, né? Lembrando que a Sérvia é um dos principais aliados da Rússia, também por questões religiosas, Isso. Né? Então, assim, era um vídeo, assim, que tipo, sabe aquela coisa? Venha viver uma grande aventura, venha dar tiro nos inimigos da fé e tal. E o governo sérvio reclamou dessa presença do grupo Wagner no país, dessa campanha publicitária com pôsteres, áudios em rádios e esses vídeos circulando em Telegram. Então, assim, é possível que a mudança de postura do governo sérvio em fornecer ajuda à infraestrutura ucraniana, mesmo que tenha sido uma ajuda militar direta, tenha ligação com essa presença. O Mark Rutte, o premier dos Países Baixos, se encontrou com o Joe Biden na Casa Branca, onde falaram de diversos assuntos, incluindo a guerra na Ucrânia. E os Países Baixos se comprometeram a fornecerem sistemas Patriot para a Ucrânia, e o Mark Rutte disse que o seu país pode sim considerar o fornecimento de caças F-16 aos ucranianos. Tá? Os Países Baixos que têm algumas unidades, acho que 15 em estoque, tá? Em reserva estratégica, pode mandá-los para os ucranianos. Falando em grupo Wagner, foi publicada a notícia
de que um homem russo de 26 anos de idade, chamado Andrei Medvedev, que era integrante do grupo Wagner, pediu asilo na Noruega. Segundo ele, o Andrei Medvedev é órfão, ele estava na prisão, tá? Ele estava preso, não disseram qual o crime que ele cometeu, e ele entrou para o grupo Wagner pela promessa de que, em troca do serviço militar, ele teria a ficha criminal apagada, né? Como muitos fizeram. E ele disse que decidiu fugir depois de ver integrantes do grupo Wagner que estavam batendo em retirada serem mortos pelos próprios integrantes do grupo Wagner. Tá? Ele disse que ficou com medo de morrer à toa, porém que ele não conseguiria ter uma vida em paz na Rússia, e aí ele cruzou a fronteira a pé. Tá? Mano, o cara cruzou a fronteira entre Rússia e Noruega a pé no inverno. Tá? Então, assim, esse mano não sente frio. E aí, ele solicitou asilo na Noruega e, segundo fontes, né, aquelas coisas, fontes anônimas e tal, né, ele teria interesse em delatar sobre crimes cometidos pelo Grupo Wagner. Aí, o Grupo Wagner depois soltou uma nota no Telegram dizendo que o Medvedev fez sim parte do grupo Wagner, só que ele não fazia parte de uma unidade de linha de frente e que ele maltratava prisioneiros. Tá? O próprio Medvedev que pediu asilo. Então vamos ver como é que vai ser isso. Sugestão de leitura para os nossos ouvintes, a gente só vai passar por cima, até porque é uma leitura bastante extensa. No Político, né, politico.eu, publicaram uma matéria bastante extensa sobre o papel da Bulgária nas primeiras semanas da guerra, dizendo que a Bulgária foi essencial para que a Ucrânia conseguisse resistir, enviando muito combustível e armas de origem soviética, né? E assim, a importância de você mandar armas de origem soviética que são equipamentos que os soldados ucranianos já estariam treinados e habituados. Apesar da Bulgária não ter feito parte da União Soviética, mas estava ali no contexto da cortina de ferro, do Pacto de Varsóvia. Era do Pacto de Varsóvia. E o governo búlgaro teve que fazer isso em segredo, porque, como a gente já mencionou aqui, né, muitos desses países, você sempre tem uma ala política pró-Rússia, então temia-se que essa ala política sabotasse esses esforços. Notícia de ontem, o Ramzan Kadyrov, né, o chefão da Chechênia, está pé da vida, tá, com as Forças Armadas Russas. Por quê? Porque as Forças Armadas Russas baniram o uso de barba. Tá? Lembrando que a Chechênia é um país de maioria muçulmana e os homens muçulmanos, muitos deles deixam a barba por um compromisso religioso. Então, soldados chechenos que façam parte da Guarda Nacional vão poder continuar com barba. Soldados chechenos no exército terão que raspar a barba. Então, essa é uma nova discussão agora dentro da Rússia devido a esse banimento, feito pelo Gerasimov, agora que ele assumiu o comando, tá? Dizendo que é parte da disciplina militar. E, finalmente, nesse bloco, um ex-agente de inteligência sueco, o Peyman Kia, foi condenado à prisão perpétua por espionar para a Rússia. Né? Ele fazia parte do serviço de contra-inteligência, cuja sigla em sueco é SAPO. Mas tem um trema no A. Então vira sapo. Não sei. Ideia. Você não sabe sueco? Oh, que não. Absurdo. Mas enfim, é sapo. A vida é muito curta para aprender sueco. SAPO. Então, onde você trabalha? Eu trabalho no sapo. Putz, tive que engolir um sapo hoje, não sei. Piadas idiotas. Que só vão fazer contexto para os suecos brasileiros. Será que a gente... Não, a gente tem ouvinte que mora na Suécia, isso é certo, porque a gente já interagiu. Agora eu quero saber se tem algum ouvinte nosso que mora no Brasil e estuda sueco. Não vale que mora na Suécia que morou na Suécia. Tem que, estudar sueco por hobby. Vamos ver se tem algum. Com certeza. E o que o motivou? Se falar Stratovarius, eu dou bloco. Se falar banda ABBA. ABBA, tudo bem. Hammerfall, não sei. Quando eu era adolescente eu gostava, então vou deixar. E Melancholy. Melancholy é sueco? É. Nossa, a banda emo? É. São de Gothenburg. Nossa, eu não sabia disso. Você é um poço de conhecimento, Matias.
Raul, você estuda sueco, não? Ele fez um não com a cabeça, ele tá tímido. Cara, vai ter algum ouvinte não, nosso... eu fui até conferir, a maior parte da banda não é de Gothenburg, é só o baixista. O resto é da onde? É de Örebro. Também na Suécia? Não sei qual é a pronúncia. Ah, tá. Suécia. Tá lá. Tá lá. Tá na península. Agora a gente começa o nosso giro fora da guerra, né? Começando pelo Cáucaso, onde infelizmente 15 soldados armênios morreram no incêndio em um quartel, tá? Na vila de Azat, perto da fronteira com o Azerbaijão. E, infelizmente, o incêndio foi causado porque os soldados estavam usando gasolina para se aquecer. Tá? Eles estavam usando uma fogueira à base de gasolina, né, devido ao frio. Tá? O general responsável pela base, o Vagram Grigorian, foi dispensado pelo primeiro-ministro Pashinyan. Da Armênia, a gente cruza a fronteira com a Turquia, já que o governo turco anunciou que Suécia e Finlândia estão correndo o risco de ficarem sem tempo de entrarem na OTAN. Algo que a gente já tinha repercutido no ano passado, né, por conta justamente da proeminência, né, da comunidade curda, principalmente na Suécia, né, não tanto no caso da Finlândia, e que era justamente uma das exigências da Turquia, porque tem que ser uma decisão unânime dos países da OTAN. E o governo turco, contextualizando isso que você mencionou, falou que o ideal é que isso seja aprovado antes das eleições em maio. Né? A gente falou das eleições na África e uma das minhas colunas recentes na Gazeta foi justamente falando das eleições para a gente ficar de olho em 2023. O calendário eleitoral, né? Isso. E passando aqui brevemente, né, nós teremos eleições na Finlândia, em abril, e as pesquisas indicam que a extrema-direita pode ganhar as eleições, tá, os verdadeiros finlandeses, né? E, claro, a questão da guerra na Ucrânia e a OTAN vão fazer parte das eleições. Em julho, a gente vai ter eleições na Grécia, tá, em que os conservadores e os socialistas do Syriza estão ali próximos às pesquisas. Em outubro, teremos eleições gerais na Polônia, meu caro Matias, tá? Uma eleição importantíssima para questões de democracia e de direitos humanos na Europa, com toda a discussão sobre se o governo polonês está interferindo no judiciário, a questão da lei LGBT, do banimento do aborto de gestação. Então, eleições na Polônia também. E teremos eleições na Espanha, tá? Também, e assim, eleições na Espanha nesse caso é até bom, porque pela primeira vez um governo espanhol cumpriu o mandato na existência do xadrez herbal. Vamos lembrar, de 2015 a 2019 foram 4 eleições espanholas, e aí de 19 para cá foi o governo do Pedro Sánchez. E teremos também eleições na Tailândia, tá? Como um possível desafio à junta militar, né? Lembrando que, assim, a gente vai falar mais disso quando chegar a época, claro, mas o partido que lidera as pesquisas na Tailândia é o mesmo partido que já foi banido 2 vezes pela junta militar, então pode ter a marmelada. E as eleições na Turquia, lembrando que esse ano é o centenário de fundação da República Turca, né? Então é uma eleição que tem um peso simbólico também muito grande. E junto com essa questão, o ministro de Relações Exteriores da Turquia, o Cavusoglu, se encontrou com o Antony Blinken, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos, em Washington, para discutir Suécia, Finlândia e OTAN e a compra de novos caças F-16 pela Turquia, que na verdade é um agrado para a Turquia justamente para aprovar a entrada desses países. Agora, no dia 21 de janeiro, também conhecido como amanhã, teremos um referendo constitucional na Eslováquia, tá? Basicamente com a ideia de convocar eleições antecipadas, tá? E também de modificar a Constituição do país. Então você teria eleições antecipadas. Para isso, você precisa modificar a Constituição do país. A maior parte dos partidos de esquerda vota pelo sim e os partidos de direita defendem o não, tá? Na Tchequia, tivemos semana passada a primeira rodada, né, o primeiro turno das eleições presidenciais no país, cujo segundo turno serão realizados semana que vem.
68% dos eleitores compareceram, um aumento de 6% em relação ao pleito anterior. E quem ficou em primeiro lugar foi o Peter Pavel, tá? Candidato independente. Que é Pedro Paulo, em tcheco. Nossa, muito bem. É o Pedro Paulo. Se ele virar presidente, vai ser assim que ele vai chamar, a gente vai chamar ele. O Pedro Paulo, que é um ex-general, candidato independente, levou 35,4% dos votos. E que foi uma surpresa, né? Porque as pesquisas apontavam que o Babiš ia terminar o primeiro turno na liderança. E ele, né, o ex-primeiro-ministro, homem mais rico da Tchequia, acusado ali de abuso de poder e tudo mais, ficou em segundo lugar, com 34,9% dos votos. Tá? Em números absolutos, foram mais ou menos 20 mil votos de diferença só, tá, gente? Em terceiro lugar, ficou a Danusa Nerudova, tá? A Danusa, com 13,9% dos votos. Depois teve outros candidatos com uma votação menos expressiva e tudo mais. Que somados, eu acho que não chegam a 15%. E as pesquisas de segundo turno apontam que o Pedro Paulo vai levar relativamente tranquilo. Da Tchequia, vamos para a Alemanha, meu caro Matias. Começando pela prisão da Greta Thunberg, na última terça-feira, dia 17. Ela que estava fazendo parte de um protesto em Lützerath, né, devido à reabertura de uma mina de carvão mineral. Né? A Alemanha determinou a reabertura dessa mina por conta da necessidade de substituição do gás natural importado da Alemanha. A gente falou disso algumas semanas atrás, falamos daquela nova mina no Reino Unido. E a Greta Thunberg, sueca de 20 anos, estava lá e ela foi detida pela polícia. Você viu as imagens dela sendo presa? Sim. Os policiais chegam, pegam ela do chão e vão carregando ela, tipo como se você pega um móvel, assim. Tipo, e ela com a maior cara do tipo... aquela cara, vocês devem estar se perguntando como eu vim parar aqui. Um disco riscado, né? Mas foi uma boa interpretação sua, mas na minha opinião a cara dela foi tipo... Conseguiu o que eu queria. Conseguimos a manchete, que é chamar a atenção para essa questão da mina de carvão mineral, que é muito poluente, né? Mas assim, o jeito que os policiais pegam ela e saem levando, parece que eles estão carregando tipo um banquinho. Até porque ela não oferece resistência, né? Também tem isso. A Alemanha registrou 7,9% de inflação em 2022, a maior inflação desde a reunificação do país. Né? A reunificação que foi oficializada antes do Raul nascer. Estamos em crise aqui, crise etarista. Um abraço para todos os nossos ouvintes adolescentes, inclusive, né? Que não viram penta. Né? Você fala, Ronaldinho Gaúcho, eu ouvi falar, né? Ele jogava bem e tal. A gente já falou disso aqui, né? Mas assim, em 94, foi a primeira Copa que você viu o Brasil ser campeão, né? Nós tínhamos pais, tios, tal, que falavam do Pelé. A diferença da Copa de 70 para a Copa de 94 é a diferença do Penta, que é a última vez que a gente viu ser campeão, para a próxima Copa. Sim. Né? Então a gente, quando falar do Ronaldinho, do Ronaldo Fenômeno, vai soar como os nossos tios falando do Pelé. Estamos velhos. Então, né, depois desse momento crise... Tanto é, né, que em 94 eu tinha 8 anos e o meu filho na próxima Copa do Mundo terá 10. Pois é. Mas aí também... Aí é você que decidiu ter filho. Aí a gente vai para a Suíça, meu caro Matias, com a notícia do novo relatório da Oxfam, que publicou, né, na prévia do Fórum Econômico de Davos, ou Davos. O que aconteceu? Desde 2020, meu caro Matias, o mundo gerou 42 trilhões de dólares em nova riqueza. Tá? Olha só, gente. 2020, né, 49 trilhões de dólares, né, foram gerados aí em consumo, em novas coisas, em bolsas e tudo mais. E quase 2/3 dessa grana foram parar no 1% mais rico do mundo. Então, assim, 1% de pessoas levaram 60% da grana. Os bilionários, tá? A fortuna dos bilionários nesse período cresceu a 2,7 bilhões de dólares por dia. Segundo o próprio relatório da Oxfam,
um imposto de 5% nos bilionários do mundo seria suficiente para tirar 2 bilhões de pessoas da pobreza. Sendo que a maioria desses bilionários, segundo a Oxfam, vive em países onde não tem imposto sobre herança ou então imposto sobre renda. Então, assim, são números chocantes, gente. São números bizarros, tá? Isso daqui, você pode se considerar a pessoa mais capitalista, a pessoa mais liberal do mundo, tal. Isso daqui não faz sentido, tá? O desequilíbrio disso aqui não faz sentido mesmo, não deveria fazer sentido mesmo para você. Mas a gente sabe o motivo disso acontecer, meu caro Matias. Não é por conta das distorções do sistema capitalista. Já cantava a banda As Meninas, né? O motivo todo mundo é o que o de cima sobe e o de baixo desce. Você pode cantarolar o refrão? E o motivo todo mundo Não, o bom xibom... Ah, bom xibom. Mas o motivo, na verdade, é que acontece. Os 99%... eles não acordam cedo o suficiente. Eles não se esforçam. Eles dormem enquanto os outros trabalham. Esse é o problema. Agora, você quer entrar no 1%? Compra o meu curso. É fácil, o meu curso de como ser 1%. Entendeu? Eu ensino como ficar rico. Seja foda. Tem curso com esse nome? Tem livro com esse nome. Cara, inclusive... Inclusive já fizeram várias, sei lá, usaram conjugações, advérbios de foda. Tipo, infodere-se. Meu Deus. Tire as crianças da sala. Pois é. Mandar um abraço, acho que ela não é nosso ouvinte, ela nem deve saber que a gente existe, mas pra Vizedec. Ela faz as melhores redublagens desses vídeos de coach. O Raul tá se pulando de rir porque ele sabe de que eu tô falando. Cara, a dublagem dela do vídeo do coach de masculinidade é uma das coisas assim... Eu tive um ataque de riso a primeira vez que eu vi. Aquele dos gritos? É. Eu conheço só o original, né? Vou ver depois a paródia. Eu vou te mandar o link. Não, ela também já fez um com o Hulk, do Atlético Mineiro, reclamando da arbitragem. Cara, assim, a primeira vez que eu assisti esse do coach... o Hulk que deve ser muito coach, né? Ah, deve ser total, o discurso dele Mas assim, a primeira vez que eu vi esse do coach da masculinidade, eu achei que eu precisava ir pro hospital, assim, de tão sem ar que eu fiquei. Ela quase me matou à distância. Mas é isso, o pessoal não acordou cedo o suficiente. Da Suíça, a gente desce a ladeira, vamos para a Itália, onde foi preso um mafioso que estava mais procurado nos últimos 30 anos, o Matteo Messina Denaro. E esse é mafioso na essência, né? Porque é da Cosa Nostra. Ah, sim, ele antes, ele é raiz. Ele é raiz. Ele não é Nutella. Não vem com esses papos de camorra, não. O cara é Cosa Nostra. Ele foi preso no hospital em Palermo, na Sicília. Então, assim, ele tem Messina no nome e foi preso em Palermo, né? É uma Só geografia da Sicília. Sicília. Você casar com a Catânia. Aí vamos passar pela França, onde, para registrar, né, que a freira Lucille Randon, ela faleceu no último dia 17. Ela era a mulher mais velha do mundo, né? Ela tinha 118 anos de idade. Tá? Quando a Primeira Guerra Mundial começou, ela já tinha 10 anos de idade. Tá? Ela nasceu em 11 de fevereiro de 1904, tá? E faleceu aos 118 anos de idade, porque a vida é um sopro. Né? Eu vi essa no Twitter, tá? Eu tô roubando de alguém, eu não lembro de quem, mas não é minha, tá? Eu vi no Twitter, eu confesso. Ainda na França, tivemos aí o primeiro protesto contra a proposta de reforma da Previdência, com 1 milhão de pessoas nas ruas. E o que aconteceu, meu caro Matias? Teve dancinha de TikTok no protesto. E os nossos ouvintes nos marcaram, falando que vocês prometeram o carro queimado. Mas teve. Teve também. Teve também churrasqueira sob trilho. Ah, sim. Um clássico dos estados brasileiros. Mas muitos dos ouvintes também marcaram a gente, falando, eu já sabia que ia ter quebra-quebra porque o Xadrez Herbal avisou. E o perfil da Embaixada da Rússia na Espanha postou também, né, que nesses protestos também tinha
manifestantes contra, né, o envio de armamento à Ucrânia, claro, por uma questão muito mais econômica do que ideológica, política, enfim, mas que acaba reverberando, né? Então, tipo, a França, né, nesse esforço de guerra, sendo uma das principais lideranças da OTAN, tá enviando armamento para os ucranianos, enquanto que está projetando aí uma nova reforma da Previdência. Aí a gente cruza outro ladeirão, né? Cruzamos os Pirineus, vamos até a Espanha, sede da Organização Mundial do Turismo, dizendo que o turismo internacional em 2022 dobrou em relação a 2021, porém ainda não está perto dos níveis pré-pandêmicos. Tá? O turismo internacional em 2022 foi de 63% do registrado em 2019. Então, temos aí uma melhora do cenário do turismo, que é um setor importante da economia em vários países, incluindo o Brasil, porém, ainda não chegou nos níveis pré-pandêmicos. E a notícia de hoje, né, meu caro Matias, na Espanha, que tem a ver, né, com questões internacionais, de direito internacional, o jogador de futebol brasileiro, Daniel Alves, de 39 anos de idade, foi preso hoje, né, em Barcelona, pelos Mossos de Esquadra, né, que é o nome da polícia catalã, por uma acusação, né, de estupro, né, por uma mulher de 23 anos de idade. Ele foi, né, emitiram prisão preventiva sem possibilidade de fiança, tá? Por uma juíza de Barcelona. Ele prestou depoimento. E só relembrando que o caso ocorreu do dia 30 para o 31 de dezembro, após a Copa do Mundo, quando ele já estava de férias na Espanha. O clube mexicano Pumas, onde ele trabalhava, já rescindiu o contrato dele, já anunciou rescisão de contrato. E assim... E um dos motivos que levou a prisão sem direito à fiança é que, segundo a juíza, ele entrou em contradição durante a declaração, né? E aí uma coisa que eu e você estávamos conversando aqui, também tem uma questão aqui de efeito Robinho, né? Porque assim, vamos lembrar, o Robinho, ele foi condenado, tá? Por estupro na Itália. Em segunda instância. Em segunda instância. O Brasil não extradita seus nacionais, perfeito, mas ele precisaria cumprir pena aqui. O Flávio Dino, o novo ministro da Justiça, já disse, inclusive, que já ordenou que vejam o procedimento para isso, para que o Robinho cumpra a pena aqui, mas certamente, assim, o Daniel Alves é um cara que tem dinheiro, deve ter... Se ele não tem um jatinho, ele deve ter acesso a um. Então, a juíza determinou a prisão preventiva dele para impedir que ele viesse ao Brasil, e então o Brasil não extraditasse e virasse o novo caso Robinho. Né? Porque, novamente, o Robinho tá aí tá negociando com um time da Baixada Santista, não é o Santos Futebol Clube. Nem o Jabaquara. É um outro da comunidade lusófona, né? Sendo que, e assim, as autoridades italianas estão pé da vida. Então, assim, também tem um pouco de efeito Robinho nesse caso da prisão do Daniel Alves, né? Então, registrar aqui a notícia. Da Espanha, a gente vai até a Baía de Biscaia, cruza, pega um barco, vamos até o Reino Unido, né, com 3 notícias. Primeiro, o Irã executou o seu ex-vice-ministro da Defesa, o Ali Zer Akbari. Lembrando, ele tinha cidadania britânica, a gente falou desse caso no programa passado. Ele era acusado justamente de espionar para o Reino Unido e foi executado. Por conta disso, o Reino Unido protestou e provavelmente, melhor dizendo, vai classificar outros setores da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana como uma organização terrorista. Tá? Outra notícia, o parlamento escocês, tá, aprovou uma lei sobre direitos de pessoas transgênero que simplificaria o processo de transição de gênero, a burocracia, tá, ligada à alteração legal do gênero da pessoa na Escócia. E o premier Rishi Sunak usou a sua caneta para vetar essa lei. Foi a primeira vez que o governo britânico vetou uma lei aprovada no parlamento devoluto escocês
desde 1998, quando nós tivemos o estabelecimento do parlamento, 25 anos atrás. Tá? Lembrando que o estabelecimento mesmo foi em 97, no ano anterior. A gente até comentou isso ano passado. Foi uma das efemérides do ano passado. Não lembro de que mês exatamente. Então foi a primeira vez que teve esse veto. Segundo o governo britânico, o veto foi para evitar um desequilíbrio interno e um impacto adverso na legislação britânica em questões de igualdade. Em outras palavras, o Rishi Sunak está dizendo que, olha, né, nós vetamos porque aí a pessoa transgênero na Escócia teria, entre aspas, mais direitos do que uma pessoa transgênero na Inglaterra, no País de Gales ou na Irlanda do Norte. Por outro lado, isso está sendo criticado por dois motivos. Primeiro, por ser uma interferência no parlamento escocês, na autonomia interna escocesa, o que vai até colaborar para o discurso independentista. Se havia alguma pessoa transgênera que era a favor do Reino Unido, já está pensando... Pois é. E segundo, por ser, na verdade, uma motivação do Partido Conservador, por ser uma questão ideológica. Sim. Tanto que, quando essa lei foi aprovada no parlamento escocês, foi por 86 a 39, e os votos contra vieram do Partido Conservador. No caso, o seu braço escocês. Então, assim, o veto ele está sendo condenado tanto por ser uma interferência em questões escocesas, quanto também por ser supostamente um ato do Partido Conservador. E há uma outra discussão, tá? Uma discussão terceira, que é se a nova lei escocesa não seria supostamente abrangente demais. Por exemplo, pelo fato de que ela diminui a idade para a possibilidade de transição para 16 anos de idade. E aí algumas pessoas argumentam que pessoas de 16 anos de idade não teriam maturidade para esse tipo de decisão, que inclusive o líder trabalhista, tá, do Reino Unido apoiou esse argumento, inclusive. Então é uma discussão que ainda vai continuar. Tá? Mas tanto em campos políticos quanto em campos dos direitos de igualdade, de sexualidade, questões contra a transfobia e também outros argumentos legais. E, finalmente, os enfermeiros do Reino Unido anunciaram uma nova greve, tá, no país devido às más condições de trabalho. E na semana passada já haviam sido os motoristas de ambulância. E para a gente fechar, meu caro Matias, a gente cruza o Mar do Norte, vamos até a Noruega, onde, assim, primeiro, uma notícia legal do ponto de vista da arqueologia, a gente às vezes compartilha esse tipo de notícia, né? Arqueólogos na Noruega encontraram o que provavelmente é a inscrição rúnica mais antiga já encontrada, tá? Ela teria 2.000 anos de idade. O anúncio foi feito pelo Museu de História Cultural de Oslo e a nossa fonte aqui para esse comentário é a matéria do Guardian, tá? E quem falou disso foi a professora Crystal Zilmer, tá? Então, assim, primeiro, tem a notícia arqueológica, legal, são 8 runas, tá? Que leem Idberuk, que eles especulam com o nome de alguém, ou seja, alguém escreveu o próprio nome nas runas que eram utilizadas naquela região, naquele período, enfim, ainda vamos pesquisar mais. Só que essa notícia também me leva a um outro comentário, meu caro Matias, né, que vai para... Eu espero, não é nem que eu imagino, eu espero que nós não tenhamos nenhum neonazista ou supremacista branco na nossa audiência, né, mas infelizmente tem muitos deles nas internets. Então essa notícia é interessante porque o que acontece? Tem sempre aquele camarada, né? Aquele cara que fala, não, supremacia branca, eu sou de Westfália e a cultura nórdica, e os vikings são superiores e tal. Sempre lembrando que viking é uma ocupação, não é uma etnia, né? Viking é o cangaceiro do mar. Do mar do Norte. Isso. Termo cunhado pelo Marco Gomes. Então assim, não, porque os nórdicos são superiores, a cultura nórdica é superior, os brancos são superiores. Irmão... Acho que o cara vai pra Valhalla quando morrer. Isso. A runa mais antiga que acharam tem 2.000 anos. Sabe o que significa? Que os nórdicos só começaram a escrever
3.000 anos depois que aquele pessoal mais bronzeado do Crescente Fértil. É isso que quer dizer. Que ficaram 3.000 anos sem escrever, enquanto os caras do Crescente Fértil, lá, aqueles inferiores, entre aspas, já estavam escrevendo. Estavam lá fazendo o épico de Gilgamesh. Entendeu? Aí vem me meter, não, os nórdicos são superiores. Então, pros nós ouvintes, pra que você conheça, né, veja discurso neonazista nas internets, lembre desse fato aí. E claro, ter o domínio da tecnologia da escrita não é sinal de uma superioridade ou alguma coisa, antes que alguém também problematize isso, tá? Tem várias culturas que não desenvolveram a escrita por muito tempo, que não tem, só preservam tradições orais e tal, e não tem problema. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, se for meter esse papo de superioridade, a gente tem outros critérios pra dizer que isso é caô, tá? O Egito tava lá fazendo já as pirâmides, os caras estavam fazendo a época de Gilgamesh, e os nórdicos estavam fazendo o quê? Mas o pior é que tem correntes dentro do nacional-socialismo que vem recuperar justamente uma origem indogangética, né? E também mistura tudo, né? Tanto isso. Até a própria apropriação da suástica vem desse movimento, né? Pois é, então vou falar o quê? Pois é.